Quero agradecer o convite, pastor Aguinaldo, pastor Jair, pela oportunidade de falar nesse momento para um grupo tão interessado em missão, discipulado e as novas gerações, algo que tem se tornado um desafio. E se você veio para tentar pensar sobre esses assuntos, então é sinal que você está interessado, engajado em como pregar o evangelho e como fazer discípulos desse pessoal. Eu comecei brincando um pouquinho, mas deixa eu perguntar, pós-modernismo, pós-modernidade, a gente começou a ouvir muito esse termo por aí, e como é que você se relaciona com ele? Você se considera um pós-moderno? Levanta a mão aí se você acha que sim. Está dividido, né? Não é todo mundo. Então, talvez a resposta para a minha pergunta seja porque você acha que pós-modernismo não é algo muito bom, é isso? Quantos acham que é negativo? Pós-modernismo é negativo? Pode levantar. Quantos acham que é positivo? E o pessoal está em dúvida mesmo, né? Alguns disseram que são pós-modernos, outros não são pós-modernos. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu vou focar um pouquinho no início sobre essa parte, em seguida sobre discipulado, e vamos terminar falando sobre algumas dicas práticas nesse assunto. Alguém se lembra desse evento? Tinha gente viva em 1989 aqui. Tinha, né? Não? Só vocês que levantaram a mão. O que foi isso? Pois é, vocês estavam vivos. A queda do Muro de Berlim marcou um momento interessante de transição. Não foi ali que aconteceram essas coisas, mas aquele evento marcou aquilo que nós chamamos do fim da era moderna na história. Simbólico de várias mudanças na cultura ao redor do mundo, das ansiedades dos mais jovens, das ansiedades da população mundial. Um símbolo de uma mudança de era. Então, desde aquele momento, pelo menos como um ato simbólico, a gente entende que se vive num período após o período de modernidade. O comecinho hoje é sobre história, não tem como. O que é o período moderno? O que foi o período moderno, não é? Quais as características? Foi então até quase o final do século XX que a ciência tomou conta do panorama mundial, com uma visão de progresso, com uma visão otimista quanto ao futuro, que só começou a ser derrubada, começou a ser desfeita a partir da Segunda Guerra Mundial. E da Segunda Guerra Mundial até 1989, entra-se num período então de transição na história. Um período em que as pessoas passaram a não acreditar tanto mais nas soluções propostas pelo ser humano, e agora começaram a desacreditar um pouquinho naquilo que vinha sendo proposto como a solução para todos os problemas. Se nós fôssemos enumerar algumas das características da pós-modernidade, talvez teríamos que começar com essa definição de alguém muito importante, que escreveu o primeiro livro, quem sabe o livro mais influente, e que determinou exatamente o que é esse período. Ele diz: eu defino a pós-modernidade como uma incredulidade nas metanarrativas. As metanarrativas, essas histórias, essa conexão que se faz entre a origem, o propósito de vida e o final de todos os seres humanos. Lyotard, em 1979, já escreve sobre isso. Vivemos hoje numa condição pós-moderna, após a modernidade. E a principal característica: não acreditamos que exista uma história, e uma história para todos, que dê sentido à vida desde o seu princípio, propósito para hoje e para o futuro. As consequências disso foram e são enormes para o ser humano. Naquele período de modernidade, através da ciência, a centralidade de tudo passou a ser o ser humano, a pessoa. A ênfase científica é: você pode, se você quiser e se você usar a sua razão. Você pode explicar, você pode melhorar e você pode resolver os problemas do mundo. Imagine você que no período mais alto da ênfase científica, então essa era a visão da humanidade. Havia uma dependência da percepção humana
Depende de como você percebe, de como você estuda os assuntos. Assim você vai então determinar todo o restante da sua vida. Primazia da razão, objetividade da verdade. A verdade é tudo aquilo que você no laboratório consegue, a partir dos seus experimentos, provar. Essa é a verdade. E o ser humano, aproveitando os avanços da ciência, foi então desenvolvendo as noções de realidade. Obviamente, se a ciência progride, se tudo depende da nossa razão, existe uma inevitabilidade do progresso. Ordem e progresso. A humanidade caminha para a resolução dos seus problemas. Há uma certeza de todos os absolutos? Basta você comprovar em laboratório, e a ciência tem condição de fazer isso. E a pergunta é, e o sobrenatural? E aquilo que não se comprova no laboratório? Como é que fica? Bom, quanto a isso, há muita incerteza, justamente porque não faz parte do nosso mundo natural. Finalmente, já que a ciência é aquela que determina os caminhos da humanidade e as visões de mundo, existe uma cosmovisão, uma explicação principal para todas as questões. Mas e agora? O que é que acontece nessa transição entre aquele período e esse período pós-Muro de Berlim, por exemplo? Uma mudança bastante interessante, que vai determinando e descrevendo todos que vivem hoje, e eu quero já propor para você que também descreve um pouco de como você pensa e de como eu penso. Então, em vez da centralidade da pessoa, há uma centralidade na comunidade. Parece que o ser humano chegou num extremo e precisou recalibrar o seu pensamento. Eu não consigo viver individualmente, sozinho, destacado de todas as outras pessoas. Há uma compreensão de complexidade da percepção humana, uma primazia não só da razão, mas agora da experiência. Não basta eu conhecer intelectualmente, eu preciso experimentar também. Há ainda uma subjetividade da verdade. Se não mais é aquilo que eu comprovo no laboratório, mas tem a ver com a minha percepção, a minha interpretação e a minha experiência, então quem sabe a verdade seja um pouco mais subjetiva do que aquilo que era dito anteriormente. O progresso, quanta decepção, porque parece que o ser humano não mais tinha as respostas para todas as perguntas e as propostas que se faziam já não mais atendiam às expectativas de progresso da humanidade. Os absolutos não são reais, o sobrenatural e o espiritual é muito maior do que se imaginava e, portanto, há uma pluralidade de cosmovisões. Essa é uma maneira de a gente tentar entender essa mudança. Um pouco diferente daquilo que alguns imaginam, esse período pós-período moderno não é tanto uma negação ou uma reação contrária à modernidade, mas muito mais um desenvolvimento lógico. O ser humano ia numa direção e chegou a um extremo e de repente começou a perceber que aquelas não eram noções reais sobre a vida, e agora começa a buscar equilibrar e buscar o outro lado, e assim mais ou menos vai a história da humanidade, pendendo para um lado e para o outro, não é verdade? Quem é o pós-moderno hoje? 4 características que ajudam bastante a gente a entender quem são as pessoas que vivem dentro dessa condição. Primeiro, pouquíssimo conhecimento sobre a Bíblia, quase um iletrado bíblico. E você vai pensando nas consequências que isso traz para a igreja, para a missão, para o discipulado. Pessoas extremamente céticas, desconfiam, suspeitam de todos, principalmente dos líderes religiosos. Bastante relativistas. Lembra, não existe aquela narrativa única de vida, e agora eles começam a questionar. Quando você propõe uma narrativa, você propõe uma verdade, ele diz, ela é boa para você. Mas também uma desorientação social, fruto daquela fragmentação social, fruto do desencantamento com as respostas da ciência, existe uma certa desorientação. E eu pergunto, não é essa a sociedade que a gente vive?
Será que de uma maneira ou de outra, nós não somos parte dessa realidade também? Eu vou sugerir para você que, se você hoje vive e participa do contexto social e cultural, você também é um pós-moderno. E por mais que as pessoas pintem como uma opção, e uma opção negativa, participar ou pertencer a esse período da história, eu quero hoje propor para você que existem várias oportunidades envolvidas nessa mudança de atitude também, para nós, a partir da missão do discipulado. Não faz muito sentido a gente ficar achando que a gente não participa disso. Veja se você também não reflete um pouco dessa atitude. Alguns estudos, mais ou menos recentes, têm apontado para a atitude dessas gerações mais novas, portanto, parte da pós-modernidade em relação à igreja. Um desses livros tem um título curioso, ele diz assim: eles gostam de Jesus, mas não da igreja. Sabe o que é que eles identificam? Como eles definem a realidade de igreja, mesmo que você não concorde com isso? Eles acham que a igreja é uma instituição organizada com uma agenda política. E talvez a igreja adventista não tenha essa atuação na política, mas todos nós percebemos ao nosso redor que muitas igrejas, religiões organizadas hoje, têm sim uma agenda política que muitas vezes move tudo aquilo que eles fazem. Outra percepção desses jovens, dessas pessoas que têm uma leitura pós-moderna da realidade, eles entendem que a igreja é extremamente crítica e negativa. Imagine você, nós que pregamos tanto sobre uma esperança, sobre uma promessa, sobre a volta de Cristo, uma nova terra e um novo céu. Parece que de alguma maneira, se nós nos englobarmos aí, se fizermos parte dessa realidade, estamos sendo conhecidos mais por aquilo que nós ensinamos que não deve ser feito, sobre todas as proibições, do que aquilo que nós devemos fazer. Muitos enxergam hoje a igreja organizada como uma organização dominada por homens, e claramente não é o nosso público hoje. A gente percebe que no nosso contexto a gente tem uma diversidade muito maior, mas essa é a percepção que existe. Existe também a percepção de que a igreja é geralmente homofóbica, não sabe lidar e tem uma opressão em relação a essas pessoas que escolhem. É arrogante porque se coloca não só como tendo a verdade, mas principalmente evitando todo tipo de diálogo com as outras pessoas que não pensam assim. E se coloca também como fundamentalista porque não consegue relacionar as verdades bíblicas com o contexto local. Isso ilustra um pouquinho aquilo que as pessoas pensam da igreja e talvez de nós também. Eu pergunto, você acha que está muito longe da realidade? Eu não estou falando de repente da sua percepção, eu estou falando daqueles que estão ao nosso redor. Você acha que as pessoas, os jovens aqui em São Paulo pensam assim da igreja? Será que existem de repente jovens dentro da igreja que também têm feito essa leitura a respeito da nossa identidade? De forma que hoje nós temos que pensar que o mundo não só é um mundo pós-período da modernidade, mas é um mundo muitas vezes pós-cristianismo também. Aqueles valores compartilhados, aquela origem, aquele conhecimento bíblico, cada vez menos existe. E daí a gente vai pensando sobre como abordar essas pessoas. Essa é a pergunta: como discipular num mundo pós-moderno? Antigamente a gente chegava e o primeiro estudo bíblico era o seguinte: a Bíblia como palavra de Deus. E daí você já começa, e a pessoa já acredita na Bíblia, ela conhece a história de Adão e Eva, conhece a história de Noé, ela já ouviu falar de Davi e Golias, já ouviu muitas histórias sobre Jesus. Mas hoje tem um tanto de gente que a gente aborda que não tem um mínimo conhecimento sobre as narrativas bíblicas. E quem sabe isso faça com que nós precisemos abordá-las de maneira diferente.
começar a introduzir do princípio essa realidade da Bíblia e da revelação de Deus e de um Deus criador dos céus e da terra. Nosso discipulado hoje já pertence a um mundo não cristão. E por causa disso, cada vez mais a gente reconhece que hoje discipular e evangelizar, principalmente nos grandes centros urbanos, é exatamente como entrar num campo missionário. Sabe, o campo missionário tradicional é aquele que antigamente a gente ouvia histórias lá da África, da Ásia, quem sabe lá na Micronésia, do outro lado do mundo, países islâmicos, países budistas e assim por diante, culturas muito diferentes, mas antes essa realidade era lá longe da gente, porque essas eram as pessoas que não conheciam nada de Jesus, nada da Bíblia, culturas muito diferentes, leituras às vezes contraditórias sobre o cristianismo. Hoje essa é a nossa realidade aqui também. Aqui também. E quando a gente começa a entender que nós estamos em cada momento entrando no campo missionário, nós precisamos resgatar aquela compreensão daqueles missionários para podermos ser relevantes e avançarmos com o discipulado no nosso campo também. O que isso significa na prática? Significa ter a sensibilidade cultural, reconhecer que as pessoas pensam diferente. Sabe, o missionário que vai lá para o outro lado do mundo, ele aprende um outro idioma, ele aprende costumes de várias outras naturezas, porque ele precisa encarnar, ele precisa viver entre eles, ele precisa fazer a diferença, ele precisa ser um deles. Esse é o mesmo conceito-chave fundamental hoje para o nosso contexto aqui também. Encarar como um campo missionário e com a seriedade do campo missionário. Dessa forma, o Evangelho, ele precisa ser um Evangelho com pelo menos 4 características importantes. Primeiro, ele não pode ser um Evangelho dualista. A gente não pode desconectar aquilo que nós falamos daquilo que fazemos, a teoria da prática. A cada dia eu fico mais maravilhado com a maneira como a Igreja Adventista tem expresso as suas doutrinas e trabalhado por tantos anos na formulação de doutrinas. Elas são tão bíblicas, elas são tão reais, elas são tão verdadeiras, mas ao mesmo tempo tenho ficado perplexo com o distanciamento que existe entre aquelas declarações e a nossa prática no dia a dia. Nosso evangelho precisa ser um evangelho pós-individualismo. Essa ideia de que a salvação é individual e que só é individual e que Deus só fala com você e só você separado e que você precisa separar das pessoas e que você precisa ser extraído daquele contexto, daquela sociedade e que você precisa romper todos os seus relacionamentos para ser cristão. Isso não é bíblico. Nós temos que pensar no evangelho pós-racionalismo. É bonito a gente discorrer sobre temas e tentar filosofar sobre alguns temas, mas eu imagino que durante esse final de semana, como já vi nessa manhã, o que nós estamos falando é que nós precisamos viver essa realidade. O argumento mais forte que pode ser encontrado em favor da fé cristã é uma vida coerente, que busca praticar todos esses conceitos, que busca praticar as crenças e as compreensões bíblicas. Finalmente, um evangelho pós-noite-cêntrico é uma palavra grande só para dizer que a gente precisa servir as pessoas, que a nossa ética tem que ir além, muito além daquilo que nós compreendemos muitas vezes. 4 sugestões práticas para você. Primeiro, seja autêntico, chegue perto das pessoas. Eu já falei que pós-modernos, eu e você muitas vezes, nós somos céticos em relação às instituições. As pessoas aí fora acham que as igrejas existem para tomar o dinheiro delas. Elas pensam que todos os pastores são pessoas que estão tentando se aproveitar. Se perdeu aquela noção do sacrifício, da entrega, da dedicação, da vocação. Eu estou falando dos pastores, mas essa também é a maneira deles verem você que é líder da igreja. Todos os líderes religiosos são suspeitos.
Todos eles são vistos como uma ameaça. Por isso é hora de você tomar o seu lugar, se tornar um líder apostólico na igreja, avançar com a missão. Essas pessoas são altamente espiritualizadas. Não se engane que porque elas acham que a igreja tem se perdido em alguns momentos, isso não significa necessariamente que elas se esqueceram de Deus. Não significa que elas têm rejeitado a Deus na sua vida. Muitas vezes elas têm rejeitado a mim como pastor, mas não a Deus. Elas não veem autenticidade em mim, mas veem autenticidade na palavra de Deus, na revelação de Deus. Primeiro ponto, autenticidade. Seja coerente. Não tenha medo de expor as suas fraquezas, as suas lutas, os seus desafios também. Segundo ponto, comunidade. Chegue junto, participe junto, elimine as distâncias entre as pessoas. Na pós-modernidade, a nossa identidade é formada não tanto pelo que eu penso, aquela ideia de que eu penso e logo existo. Agora ela é balanceada com a ideia de que porque nós pensamos, nós existimos. A visão da tribo, a visão da comunidade, a visão da comunhão, dos grupos interativos. O que eu sou depende do que eu penso, mas também depende do que a minha família, os meus amigos, a minha igreja, os meus colegas de trabalho, enfim, do que a minha tribo pensa. Como igreja, qual é a realidade de comunidade que existe? Quão inclusivos nós somos. Pós-modernos valorizam a conectividade. Terceiro, a experiência. Falei sobre a autenticidade, comunidade, vou falar sobre a experiência. Vá ao ponto. O que eu mais encontro na nossa igreja são pessoas que conhecem bem a teoria, sabia? Na pós-modernidade nós precisamos encarnar aquela verdade. Precisamos experimentar, viver, ser aquilo que nós dizemos que somos. Experimentar Deus significa descobrir a verdade, mas também os desdobramentos daquela verdade no mundo. E é por isso que meu talento, meu ministério faz tanto sentido na sua vida. A nossa instrução precisa ser relevante para as pessoas. Finalmente, aceitação. Supere-se. Trabalhe com você mesmo. Trabalhe os seus preconceitos, as suas limitações. Porque aquele tem uma marca no corpo. Porque aquele usa algo que eu não uso. Porque aquele ouve, aquele frequenta, aquele... E a gente faz essas leituras da camada mais externa da cultura, aquela que é sensorial. E tudo isso parece que gera barreiras para eu me aproximar das pessoas. E daí a gente diz assim, está vendo? O problema é com eles. Eles que não querem saber do Evangelho. Muitas vezes o problema está comigo. Eu que não consigo superar os meus preconceitos para chegar perto daquelas pessoas. Para pós-modernos, os pontos de partida espiritual são diferentes. Eles vivem em outra realidade. Lembrem-se, eles não vêm já com a roupagem do Evangelho muitas vezes. Nós parece que nos especializamos em pegar aqueles que já conhecem a Cristo, já acreditam na Bíblia, e daí a gente só diz assim, olha, mas tem mais uma crença aí que você não entendeu muito bem. Você errou o dia, você errou o evento, você errou... A pessoa já está quase lá, né? Aceite. É a aceitação que vai promover crescimento. Mas não se iluda. Não imagine que aceitar as pessoas é aguar o Evangelho. Porque essa geração busca desafios, busca compromisso mais radical do que aquele das gerações anteriores. Mas eles querem um desafio e um padrão alto para as coisas certas. Para a essência. Não para a casca, mas para a essência. Quando a gente faz muita coisa, mas não faz o essencial, a grande comissão se torna a grande omissão. E quantas vezes a gente encontra a igreja
super agitada. A igreja cheia de coisas para fazer, os líderes sobrecarregados, um monte de evento, um monte de atividade. Uma igreja ocupada com as coisas erradas. A grande comissão se torna uma grande omissão toda vez que a gente negligencia o cerne da questão: fazer discípulos de todas as nações. Eu quero, em 2 minutos, mencionar um pouquinho daquilo que tem sido uma experiência prática. Vocês têm ouvido sobre testemunhos aqui durante esse final de semana de diversos ministérios. Eu hoje, na Faculdade de Teologia, no NASP, tenho estado mais diretamente envolvido com 2 projetos de discipulado, se podemos dizer assim. Eu vou chamar um amigo que veio hoje aqui comigo, para ele falar um pouquinho da experiência dele. Ele faz parte de um programa de discipulado do NASP que não é muito comum. Existe um programa que envolve trazer alguns alunos da Janela 1040, aqueles países lá do outro lado do mundo, para eles então passarem por um processo de discipulado conosco e continuarem fazendo discípulos nos seus países. E durante esse processo, eles já vão se envolvendo nesse processo de discipulado, obviamente, para pós-modernos. Fala um pouquinho para eles, de onde você vem? Eu venho do Irã. Eu venho de um país que não existe liberdade religiosa, né? Eu tinha o privilégio de trabalhar num lugar chamado Núcleo de Missão, então eu tinha a chance de viver e experienciar todos os missionários que vão nos campos. Eu tenho amigos meus que foram comigo pela missão Grécia, que quando ele tinha formado em dezembro, um dos meus amigos, que ele não tinha nada para fazer, e o sonho dele era ganhar dinheiro. Ele se formou no curso de engenharia e sempre quis ganhar dinheiro. Então, dezembro ele se formou e em abril do mesmo ano ele queria voltar, ir para os Estados Unidos e trabalhar lá para ganhar dinheiro. A partir de dezembro até abril ele não tinha nada para fazer. E eu conversei com ele, vamos fazer uma missão juntos. E acabou indo na primeira missão da Grécia comigo, porque eu moro no Chipre. Enquanto ele estava lá, todo mundo acha que missão é por teologando, mas não é verdade, porque ele estava na área de engenharia e lá ia acontecer uma construção de um acampamento por adventistas. Enquanto ele estava lá, tinha bastante pessoal de diferentes cursos, mas o responsável lá falava: vocês vão embora, me manda o engenheiro que ele sabe o que está fazendo. Ele voltou, o pensamento dele mudou totalmente. O sonho dele ir para os Estados Unidos ganhar dinheiro já pagou. E no mesmo ano ele viajou por Moçambique, um país da África, para ser missionário, e ele está lá ainda por 2 anos, pegou 6 meses de malária. Então, eu acho muito importante, a partir do momento que você fala sobre o que é missão, é só vocês virar, eu não sei de quem foi a ideia de fazer as camisas de você. Você olha um do lado do outro, o que está escrito na camisa de você? Compaixão. A partir do momento que você sente compaixão um por outro, ama e tenta ajudar, para mim isso é discipulado. Veio de um país do Oriente Médio, foi parar no Chipre. No Chipre conheceu a Igreja Adventista e a partir daí começou uma trajetória de crescimento espiritual e discipulado com muitas etapas. Veio para o NASP para estudar e hoje estuda na Faculdade de Teologia, continua num processo de discipulado, entende? E a vida vai mudando, abrindo, conhecendo. E nesse tempo, tantos outros, por intermédio desses projetos do qual ele participa, têm tomado a mesma decisão de ser discípulo. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que nós acreditamos demais. Sabe qual é o processo para o discipulado? É o envolvimento na missão. Não existe discipulado fora da missão.
Tanto que a gente sempre volta para o texto da missão, não é? Para a gente poder falar sobre discipulado. Por alguma razão, às vezes a gente tenta separar as duas coisas. Não funciona. É na missão que você descobre o verdadeiro sentido da existência. É ali que todas essas questões, comunidade, autenticidade, teórico e prático, tudo se une. É na missão. A gente poderia falar sobre muitas outras vidas de jovens pós-modernos que têm sido transformados, não com seminários, não com teoria, mas com envolvimento na prática de fazer missão. Os nossos exemplos são sobre esses projetos para mais longe, mas não precisa ser. Eu já falei que o campo missionário é aqui mesmo onde você está. Um detalhe dessa geração, essa pós-moderna, que às vezes a gente critica tanto e da qual a gente se esquece que a gente faz parte, é que essa pode ser chamada da geração generosidade. Nunca uma geração, no nosso período, por exemplo, principalmente, teve tanta vontade de mudar o mundo e foi tão engajada em voluntariado e missão. Nunca. Talvez a gente olhe de longe e pareça que eles não estão muito preocupados com as coisas da igreja e com as coisas de Deus. É um grande engano. Nós precisamos entender aquela que é a busca espiritual dessas pessoas. Essa frase fez muito sentido já há alguns anos e moveu grandes líderes em relação à missão ao redor do mundo. A verdade toda, para a pessoa toda, do mundo todo. Tem tanta gente hoje que parece estar perdida por aí. Você já viu essa frase atrás de algum caminhão? Não me siga, estou perdido. Quero dizer para você que essa realidade continua a mesma em todos os lugares. Acontece que existe a resposta para isso que você conhece, porque foi Jesus que falou para os seus discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu sei para onde eu estou indo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus nos abençoe.